Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre, como é que eu posso dizer, autenticidade de arquivos de um modo geral, usando o recurso do checksum, de Linux ou do Windows, em que é criado uma espécie de impressão digital de determinado arquivo para você saber quando ele teve alguma modificação ou não, quando você transfere ele de um local para o outro, seja pela internet ou por documentos e tal. E isso é muito usado, por exemplo, para você fazer autenticação de documentos sensíveis, que podem ser, por assim dizer, editados no meio do caminho. E o checksum, ele então pode ser usado para verificar se o arquivo não foi modificado nesse meio do caminho aí, entre outras situações, né? Então o checksum ele pode ser usado para verificar se na redundância de dados no sistema RAID, se os arquivos não foram corrompidos ou mudados por alguma coisa assim. Né? Segurança digital, no sentido de determinado programa original não ter um patch que foi enfiado dentro dele para embutir algum programa malicioso ou algum vírus aqui, mais ou menos nessa situação aí. A integridade, né, de transferência de dados, que tem sites de torrents por aí, que eles colocam os arquivos lá para download e também o checksum desse arquivo para o cara ver que depois dele fazer o download, ele pode checar se o arquivo checksum desse arquivo é o mesmo que foi oferecido no download. E em parte de segurança de documentos, seja do que tipo for, você tem também o checksum de arquivos de documentos do Word, do Excel, fotografias, pastas inteiras, arquivos ISO também tal, aí para ver se o arquivo original é o mesmo do que está sendo comparado, né? Para ver se não houve nenhuma mudança aí por mínima que seja, do conteúdo do mesmo. Então, vamos fazer um exemplo básico aqui. A gente vai trabalhar, então, com SHA-256 e eu vou criar, então, aqui. Vou criar um arquivo TXT, vamos botar lá, pirulito. E aqui eu vou colocar, então, um caracterezinho só. Um caracterezinho só. Salvei. Aí, como é que eu vou fazer isso? Então, isso aí, digamos que seja um arquivo importante de orçamento ou de segurança nacional, da casa do caralho, aquela porra toda que o nego gosta de fazer aí. E tem que ter certeza que no meio do caminho o arquivo não foi editado. Porque, por exemplo, numa assinatura aí, o cara pode. Né, onde é que foi assinada a carta magna? Na parte de baixo da página. Piada velha. Então, o cara pode, por exemplo, editar determinados pontos, como acontece nesses locais aí que a gente já sabe aonde é, que lá aquele estado lá que a gente sabe onde fica lá, né? Capital e tal, que tem muita mutreta, mas a gente não pode falar muito não, porque senão pode ir acabando preso. Hoje em dia tá foda falar alguma coisa. E os caras, então, criam um arquivo. Pô, a gente normalmente se cria um arquivo original, todo bonitinho, aí nesse meio do caminho ele pode ser editado, né? De maneira assim pouco assintosa. E se você tiver um esquema em que, na origem, você cria a impressão digital desse arquivo para depois ser verificado no final, para fazer audiência, aquelas coisas todas, aí fica um negócio mais legal. Então tá aqui, tem aqui um arquivo chamado Pirulito, e eu mandei, digamos, você manda esse arquivo por e-mail para você, e você então vai fazer o seguinte, vamos criar então aqui, abrindo o terminal, né? Abrindo o terminal. Eu vou criar o checksum desse arquivo aqui. Então vamos ver aqui, SHA, tá aqui, só que não é o pirulito, é pirulito.txt. Então, checksum, né, SHA-256 SAM, pirulito. Então, esse número aqui é específico para esse arquivo com esse conteúdo aqui, né? Então, por exemplo, você pode, normalmente as pessoas fazem isso daqui, manda um e-mail e coloca no corpo do e-mail um aviso dizendo assim, ó, favor conferir o arquivo com este checksum. Aí o que o cara vai fazer lá do outro lado? Ele vai fazer isso daqui. O cara pegou o e-mail, ou um DVD, ou um USB, vai pegar o arquivo, vai fazer a mesma coisa. Ele vai abrir aqui, né? Ele abre o terminal, ele vai digitar lá checksum pirulito,
E os dois, eles têm que ser iguais, como a gente está vendo aqui, final DD 685, final DD 685. Então, isso aqui vale tanto para Linux, quanto para Windows, quanto para macOS, Android, essas porra toda aí, quando você cria ou faz a comparação dos checksums dos arquivos. Aí, digamos que você esteja numa daquelas situações do cara ser safado, ele recebeu o arquivo, aí olhou aqui assim, não, porra, vou botar dois, vou foder ele. Aí bota dois, entre outras coisas, né? Porque às vezes o documento de texto é gigantesco, você tem um documento de texto de 500 folhas, 500 páginas, o cara coloca mais uma ou duas ali que vai fazer aquela diferença e acaba passando o que o pessoal acha na inocência, né? Olha, a inocência de que aquele arquivo, pô, ninguém vai ter o trabalho de fazer isso, né? Já passou pela parte de fiscalização, aquela porra toda, mas enfim, então vamos lá, salvar. Aí o que vai acontecer? Aqui, o cara mudou o arquivo e daqui foi para outro lugar. E o cara vai fazer então um checksum. Cadê o checksum? Desse arquivo. Lembrando que esse aqui é o mesmo desse, só que foi mudado o conteúdo. Aí, se você vier aqui, a gente vai ver que então ó, o checksum ele já deu diferente de um para o outro. Então, o arquivo original foi para outra ponta lá para onde tinha que ir e o caboclo lá fez uma cagada lá e mudou o checksum. Então, isso aí é muito usado, por exemplo, em programas para checar a integridade também se o programa está funcionando direito ou não, pelos próprios fabricantes aí quando fazem aquela instalação e o programa tem acesso aos servidores para saber se aquele arquivo original ele não está craqueado ou não. Isso aí é um dos exemplos que aí quando o servidor lá na nuvem detecta que o arquivo foi alterado, o programa ele é travado para uso. Isso aí é só entre as coisas, né? Mas o checksum pode ser usado justamente para isso, para você criar arquivos para você ter certeza que o arquivo que você criou vai chegar lá no destinatário, como documentos importantes, da mesma forma que ele foi criado na fonte. Se tiver alguma diferença entre um e o outro, quem recebeu vai falar para o cara que enviou, né, o original aí, e o pessoal lá que se arrume para saber quem é que fez a merda no sistema. Quando eu trabalhava com esse tipo de negócio aí, todos os meus orçamentos e relatórios eram todos nessa base aí, checksanzado, que é para depois não vir nego querer dizer, olha, não tá batendo, que não sei o que é só você que mexe nisso, caralho. E não é bem assim. Isso aí também é mais uma, não digo curiosidade, mas é mais um recurso que não é muito usado, basicamente não é usado pelo usuário comum, só mesmo quem trabalha já com certificação de documentos e coisas do gênero assim, pode ser trabalho com orçamentos, com arquivos que sejam minimamente relevantes, né? Cibersegurança, essas coisas aí. Então, o checksum não é só o 256, tem também o 512 e outros tipos de algoritmos que fazem esse tipo de impressão digital, mas o bom de saber disso é que isso aí é igual tanto para Linux quanto para Windows. Então, arquivos que você cria em um e outro, quando você for fazer o checksum dele, vai dar sempre a mesma coisa se os arquivos forem iguais entre a fonte e o destinatário. Então, esse aí é mais um vídeo aí do canal, com aquela recomendação, se você gostou ou não gostou, não assine esta bodega, não faça não comente, que eu não vou responder, apesar de eu ficar respondendo assim mesmo. Não dê joinha, dê bastante dislike aí, que eu não quero que o vídeo se sobressaia aí, porque eu já sou um fodido mesmo, e ninguém vê a porra dos meus vídeos aí, enquanto o nego aí bota vídeo de véia na academia, tem 2 milhões de visualizações e não aparece na televisão, enquanto a gente bota conteúdo útil e ninguém vê. E depois a gente vem com outro vídeo aí, maneiro aí, sobre qualquer coisa. Então, valeu.